aqui de novo. Não estou falando isso da boca para fora, Deus sabe que eu fico muito feliz de estar aqui podendo ajudar vocês e de receber esse acolhimento que a gente recebe também. Vocês são muito carinhosos conosco. Então, de verdade, eu não estou aqui querendo preencher um tempo da minha vida só para depois estar mais apto ou usar isso aqui como uma ponte para ir para algum lugar. Eu estou aqui realmente de coração, porque eu acho que é muito bom compartilhar a palavra e no que eu tenho orado a Deus que Ele possa me capacitar e dar o entendimento que a gente precisa para ter uma edificação mútua aqui, né? E antes de escolher o texto que eu vou falar hoje, a gente conversei com o Beto, conversei com o Rodrigo. Até em dezembro do ano passado, no recesso, eu falei pro Rodrigo, eu quero pregar Efésios, né? E ele falou, não, Efésios tá comigo. Eu disse, então tá. E aí eu fiquei pensando, e eu achei que existem muitas coisas que a gente pode aprender em Apocalipse, tá? Às vezes é falado como uma carta, às vezes é citado como um livro, e é muito obscuro por causa das linguagens e coisas que são ditas em um estilo literário que não é comum pra gente. Então é bem comum a gente passar anos e anos lendo vários livros da Bíblia, mas a gente não volta em Apocalipse, né? Então, eu acho que isso é um pouco de uma questão que a gente tem interna, né, nossa, ou de ouvir falar, ou até um pouco de tradição das igrejas de que, só estuda Apocalipse quem é meio maluco, quem né, tem umas teorias da conspiração na cabeça, essas coisas, mas não é bem isso. Ele tem o entendimento que a gente pode ter logo chegando na carta, assim, antes de começar a ler, é que ele tem orientações para a igreja, né, as igrejas daquela época, e tem orientações de como superar desafios, né, conselhos pastorais, essas coisas, e não só aquela visão que a gente vê, o Apocalipse só fala de coisas que não aconteceram ainda, vão acontecer, é tudo incerto, tem uns teólogos que têm conhecimento elevado que ficam estudando e dialogando sobre aquilo ali, mas não é bem assim. Eu não vou me aprofundar muito, senão eu vou acabar falando aqui o que eu já preparei para falar, mas eu quero fazer uma oração e uma leitura do texto inicial e aí a gente vai conversando um pouco mais sobre a carta. Santíssimo Deus, Tu és bendito, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, te agradeço por nos dar, Senhor, esse livro tão maravilhoso que é a Tua voz para conosco, a forma milagrosa, Senhor, que Tu usou, Senhor, para estar no nosso meio, Senhor, e que essas palavras, Senhor, venham ao nosso coração, nos transformar, nos dar entendimento, uma visão de mundo, uma visão, Senhor, das circunstâncias em que vivemos, Senhor, e sobre tudo que tens feito, Senhor, ao longo da história, ao longo, Senhor, da Tua vinda, Senhor, da Tua ressurreição, da Sua ascensão, Senhor, e como o Senhor tem agido no meio da igreja hoje em dia. Te agradeço por esse dia especial, por esse domingo, Pai, o dia em que ressuscitaste e que estamos aqui reunidos para celebrar, Senhor, unidos como igreja, Pai. Abençoe esse momento, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Então, o texto que eu separei hoje é Apocalipse, no capítulo 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
E esse tempo está próximo, ele causou algumas ansiedades na gente. E eu quero falar sobre isso antes da gente entrar no texto, né? O ser humano, ele é naturalmente curioso demais, né? Então, curioso e ansioso, né? Então, os adventistas, conhecidos como milleritas, o nome provém do fundador William Miller, eles iniciaram, né, o adventismo, que ele surgiu a partir dos estudos de William Miller, que previa a volta de Jesus Cristo para 1840. Ele previu o segundo advento, que seria a segunda vinda de Jesus, e daí que vem o nome adventistas, né? Ele previu isso para 21 de março de 1844. A data chegou e não aconteceu nada. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer uma nova previsão para 18 de abril de 1844. Chegada a data, não aconteceu nada, Jesus não voltou. E aí, como o William Miller ele não estava mais em condições de continuar profetizando, os seus súditos assumiram essa função, e Samuel Snow disse que a data agora seria 22 de outubro de 1844. Eles tentaram fazer isso 3 vezes, erraram 3 vezes, e o não cumprimento dessas previsões ficou sendo classificado como sendo a grande decepção millerista. Depois disso, também a gente teve em 1914 os Testemunhos de Jeová, que ele em 1876, Charles Russell escreveu o primeiro de muitos artigos que apontavam para 1914 como sendo o fim dos tempos. Tá? O fim dos tempos dos gentios, né, mencionado pela volta por Jesus Cristo. Os Testemunhos de Jeová, eles têm um documento, uns lançamentos em cadernos que se chamam A Sentinela, tá? É um livro que eles usam até hoje, tá? Em uma edição da Sentinela de 15 de outubro de 1913, o Charles Russell, ele declarou: segundo o melhor cálculo cronológico que somos capazes, é aproximadamente nessa época, em outubro de 1914, ou então mais tarde. Pode ser muito mais tarde, né? Sem dogmatizar, estamos aguardando certos eventos. O fim dos tempos dos gentios, a supremacia gentia no mundo, né? E 2, o início do reinado do Messias no mundo. Tá? Com a aproximação de 1914, cresciam as expectativas. Ele foi influente, né? E toda vez que alguém prevê o fim do mundo, a volta de Jesus Cristo, isso influencia bastante pessoas, que causa uma série de apreensões, as pessoas ficam com medo. Na pandemia, por exemplo, a gente teve pessoas indo no supermercado, fazendo estoque, comprando tudo papel higiênico, porque acham que o papel higiênico ia acabar, e aí as pessoas começam a ficar meio malucas, né? E aí, isso gerou uma grande expectativa. Aí, como isso não aconteceu, ele teve que dar uma reformulada nas previsões dele, e ele fez uma segunda previsão que foi publicada num jornal, né, que chamava The Bible Student Monthly. E aí esse Russell escreveu: se temos a correta data cronológica, os tempos dos gentios findarão este ano, em 1914. O que significa isso? Não sabemos com certeza. A nossa expectativa é de que o domínio ativo do Messias começará por volta do fim da concessão do poder aos gentios. A nossa expectativa, certa ou errada, é de que ocorrerão maravilhosas manifestações do julgamento divino contra toda a injustiça, e que isso significará o colapso de muitas instituições atuais, se não de todas. E aí, como ele tinha vários seguidores, tem algumas influências laterais também, as pessoas começam a criar, né, essas expectativas, e depois elas são frustradas. E aí teve outro também, digamos assim, profetas, né, videntes, o vidente francês chamado Nostradamus, esse daí é mais famoso, é mais conhecido, né?
eu tenho que tomar cuidado para não falar Ostradamus, porque eu primeiro conheci o Ostradamus e depois o Nostradamus, né? Mas é um restaurante que tem aqui no Ribeirão da Ilha. Mas o Nostradamus, ele foi um vidente e ele também foi um alquimista francês, até conhecido com um pouco por mexer com o ocultismo. E aí ele nasceu em 1503 e 1566. Ele teve suas profecias interpretadas e muitos diziam que elas significavam a vinda da Terceira Guerra Mundial e isso ia colapsar o mundo. Então, ele tem um livro, né, com os rabiscos, manuscritos, essas coisas que às vezes tem que juntar uma coisa ou outra para ver ali a profecia, dar uma interpretada, que não é tudo muito claro, né? E aí, ele dava a datação para o fim do mundo, do fim de 1999 para 2000. E aí, ainda mais com o bug do milênio, todo mundo achou que realmente... Eu lembro, eu era pequeno, eu lembro que eu ouvia as pessoas falando sobre o fim do mundo, era 1999, não vai virar para 2000, vai acabar tudo. E eu ficava sem dormir, né, quando eu escutava essas histórias. E aí, também não aconteceu. Então, ainda tem mais um último exemplo, da gente tentando adivinhar o fim dos tempos ou a volta de Jesus Cristo, que foi a profecia maia, né, que o mundo ia acabar dia 21 de dezembro de 2012. Né? Estudiosos e arqueólogos, que muitas vezes são citados como cientistas, né, são pessoas normais, e aí botam uma aura de cientista em cima das pessoas, eles acharam esses manuscritos dos maias, e o calendário maia ele terminava nessa data, não tinha data posterior a isso. Então, em cima disso, foram geradas várias especulações de que o mundo ia acabar em 2012. E aí já virou filme de Hollywood e tudo, né? Mas isso não aconteceu. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Por que a gente tanto quer prever o futuro? E eu fiquei pensando um pouco sobre esse nosso anseio, tanto às vezes de pessoas que usam a Bíblia, usam o Apocalipse, usam textos de Mateus, Antigo Testamento, fazem um malabarismo em volta de vários textos e a gente quer realmente saber o futuro, né? E eu elenquei 5 motivos que eu creio que são eles que fazem a gente agir dessa forma, tá? Nossa semente de Adão, tá? Quando a gente está na queda do homem no Éden, uma das propostas da serpente para Eva foi: serão como deuses, né? Então ela falou: olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses, né? E aí aquele desejo, opa, eu quero ser como Deus. Então Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem a capacidade de saber o futuro, de saber tudo do passado, ele é um ser atemporal. E isso é uma característica que a gente busca, né? Até com, muitas vezes, a gente vendo tudo isso com uma certa loucura, né? Porque é uma questão que é uma característica de Deus, mas que nós, como criaturas caídas, desejamos ter isso também. Né? O segundo ponto que eu vejo é uma idolatria e admiração pelo gnosticismo. Né? O nosso coração ele é idólatra por natureza, gosta de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus na nossa vida, principalmente homens que são revestidos de alguma aura espiritual, que dizem que tem algum tipo de contato com o mundo espiritual, e isso acaba atraindo muitas pessoas e elas caem na idolatria de colocar essa pessoa num pedestal e achar que ele realmente é um profeta, uma pessoa iluminada, né? É muito fácil a gente ver, até mesmo no meio evangélico, líderes usando dessa fragilidade do homem para se valer disso e ganhar súditos e crescer como uma imagem de pessoa em cima disso, né? O terceiro ponto, que em menor ou maior grau, todas as religiões falam sobre o fim. Tá? Em pesquisas recentes do censo no Brasil, a gente sabe que 89% dos brasileiros, eles são religiosos, ou sejam católicos ou cristãos. A fatia
dos ateus é muito pequena. Então a gente pode entender que tanto dentro do Brasil como para fora do mundo existem características nas pessoas de que elas querem saber sobre o fim. E isso é uma coisa que todas as religiões têm. A maioria delas, elas dizem sobre como tudo começou, qual que é o problema da humanidade, né? Qual que deveria ser a solução e como todas as coisas vão acabar. Então, isso também eu vejo como uma coisa do nosso interior, como sinais da marca de Deus que nos criou, né? Nos impulsionando para o dia final, né? E aí, quando a gente olha para a maldade do mundo, a gente vê os noticiários de destruição, exemplo do Rio Grande do Sul, tsunamis e outras coisas. Tanto nós cristãos, nós sabemos que a terra geme, né, como Paulo fala em Romanos 8, se eu não me engano, na expectativa do retorno de Cristo, e que todas as coisas sejam desfeitas e tudo volte à normalidade, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a mão de Deus, ela realmente está no controle de todas as coisas. Mas quando nós e quando os pagãos, as pessoas que não têm Deus, elas veem todos esses sinais, também interiormente elas sabem que alguma coisa deve ser feita para apagar o mal que a gente está fazendo para a mãe natureza, né? Então, a gente sabe que isso são consequências de uma maldição que Deus lançou na terra por causa da queda do homem, mas no mundo secular as pessoas acham que a mãe natureza está se vingando, está dando troco para a humanidade e assim por diante, né? E eu posso citar dois exemplos, um deles eu já usei aqui nas últimas pregações que eu fiz aqui, sobre essa área inconsciente da nossa mente, da nossa alma, que anseia por uma justiça, né, vinda de Deus ou vinda da mãe natureza. A gente tem o exemplo de Jonas, quando quando lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas e falaram para ele: pô, tu fez alguma coisa errada, o que tu fez? Todo esse mar em fúria aqui querendo nos destruir, só pode ter feito alguma coisa errada. E o outro contexto também, que mostra pessoas que não eram religiosas, como por exemplo no barco lá com Jonas, a gente sabia que aquelas pessoas, elas estavam orando, buscando alguma resposta de um Deus ali, lançando sorte. Mas com Paulo, quando ele é mordido pela víbora em Malta, os bárbaros viviam ali, eram pessoas que não tinham contato nenhum com outras religiões, né? E eles falam: certamente a justiça está te buscando, tu fez alguma coisa de mal e você vai pagar por isso agora morrendo, né? Por isso que falaram para Paulo, movidos por uma consciência de que uma série de coisas más que a pessoa está fazendo devem vir na sequência à justiça, né? Então, olhando para o contexto do mundo, a gente vê maldade e maldade desde os primórdios, né, na era medieval, depois na era das trevas, na igreja, né? Hoje em dia a gente continua vendo uma crescente de maldade dentro da humanidade, e a nossa consciência não nos deixa descansar de que haverá um último dia em que todas as pessoas vão ter que pagar pelo aquilo que fizeram, né? O ponto 4 que eu trouxe aqui é que a gente tem a sensação de que, sabendo o futuro, a gente vai ter mais controle sobre ele. E isso é uma sensação falsa, né? Mentirosa. A gente não consegue fazer isso. E 5, nós somos ansiosos e não sabemos esperar. Então, eu creio que todas as predições sobre o fim do mundo, o fim dos tempos e a volta de Cristo foram impulsionadas primeiramente pela nossa ansiosidade, né? Ou também por um grau da pessoa ser vista, né, no pedestal pelos outros. Olha, eu acertei
e aquele momento em que todo mundo está falando, achando que aquela pessoa é um vidente, é uma pessoa poderosa, dá também uma glória para ela, né? Mas em Mateus 6,34, Jesus Cristo ele fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu sei que Jesus aquele não é o contexto perfeito, mas eu não estou também querendo dizer de que a gente não deve ansiar pela volta de Cristo, né? Mas de que temos bastante preocupações nos dias de hoje e que nosso coração deve descansar no Senhor em relação ao nosso dia de hoje, a provisão de Deus, o pão de cada dia que Ele vai nos dar, e de que a esperança ela tem que se manter acesa nos nossos corações, mas que isso não traga uma ansiedade ruim para os nossos corações. A gente deve sim esperar a viva esperança, como Pedro fala, né? Mas não que isso nos tire a paz, como aconteceu na maioria dessas predições, né? E é evidente, dando todos esses exemplos, que o ser humano ele não tem poder para prever o futuro, né? E vendo tudo isso, eu não vou cair no mesmo erro. Não vou usar Apocalipse aqui para ficar tentando adivinhar e fazer especulações demais em cima da carta, né? A minha intenção é fazer uma série expositiva nos 3 primeiros capítulos, tá, da carta de Apocalipse, mas antes, dado todo esse contexto, eu queria ainda falar algumas coisas sobre as circunstâncias em que a carta foi escrita, para a gente também ter um pouquinho mais de entendimento, né, sobre o livro em si. Tá? O nome da carta, ela remete a catástrofes, né? Quando a gente lembra de tudo isso que eu falei agora, a gente vê vulcões explodindo, chuvas de meteoro, e a percepção, né, ela vem de uma influência muito grande de Hollywood. Olha, eu gostava muito desse tipo de filme, Independence Day, Impacto Profundo, Vulcano, Guerra dos Mundos. Olha quantos filmes, né, Hollywood lançou dizendo que o mundo vai acabar, né? O Dia Depois de Amanhã também foi um mais recente, né? Vem uma era glacial e tudo congela, e aí acontece um reboot no mundo, né? Tudo começa de novo. Mas o nome do livro, em grego, ele é realmente Apocalipse, tá? Apocalipsis, né? Que originalmente o que significa tipo de desvendar, tá? Eu lembro muito tirar o véu, né? Eu lembro das lojas de carro, quando você vai e aí eles cobrem o carro, né? Põem um lação em cima e daqui a pouco eles puxam o lançamento do carro, né? Eles desvendam o carro e aí você vê o carro como ele realmente é. Antes você só tem uma ideia do formato, né? Aí quando eles desvendam, você realmente tem um entendimento do que é aquele formato, do que se trata. Então, é mais ou menos essa ideia da tradução do original, Apocalipse, né? É tirar o véu. E aí, isso já vai de encontro ao que eu tenho falado, que as pessoas têm de concepção sobre o livro de Apocalipse, que não é trazer uma coisa altamente mirabolosa, difícil de entender. Realmente exige um pouco mais de dedicação, mas é porque a forma da literatura a gente não está acostumado, né? E eu acho que o nome de Apocalipse nas Bíblias que são em inglês, elas têm um pouco mais a ver e não trazem tanto essa ideia errada, né? De que eu vou começar a ler Apocalipse e é tudo sobre o final do mundo. Em inglês, o nome do livro é Revelation. E é exatamente a primeira palavra do primeiro versículo do livro, revelação. Então deram o título do livro de Revelation, tá? Revelação. Então é realmente uma revelação, ela é para tirar o que está oculto e dar entendimento, né? E aí, como bons cristãos que manuseiam bem a Bíblia, sempre que a gente inicia uma leitura de qualquer um dos 66 livros, a gente procura entender algumas coisas sobre o livro, né? É o que a gente está fazendo aqui.
E Apocalipse, o que ele fala? Ele fala de coisas do passado, do presente ou do futuro? Não é diferente, por exemplo, de Mateus. Em Mateus, Jesus usa muito o Antigo Testamento, ele faz aplicações para o presente, das pessoas que estavam ali no contexto com ele, e Jesus também fala sobre o futuro, né, no grande sermão profético, que ele também está em Lucas e em Marcos também. A gente consegue completar algumas coisas que às vezes não estão sendo tão claras em Mateus 24, mas dá para a gente ver com os autores diferentes, ênfases diferentes, e também ter uma visão um pouco mais abrangente. Tá? E Apocalipse é assim também, como Mateus e outros livros, né? É um livro para as igrejas daquela época, as igrejas que estavam na Ásia, né? E deixa eu ver. E aí, João, ele usa aqui em Apocalipse muitas linguagens de simbolismos e alegorias, né? E aí seria muito estranho a gente, por exemplo, vendo outros exemplos de Paulo pedindo que os irmãos fossem racionais, né? A gente achar que João ia se escrever um livro para ninguém entender, né? E como Jesus, ele usava técnicas nas suas parábolas para chamar a atenção dos ouvintes e aplicar um ensino em sequência, João aqui ele também se vale disso, né? Então, muitas das alegorias que estão ali, no próprio contexto da carta ou na sequência do texto, ele acaba explicando o que está acontecendo. E a minha pretensão aqui no estudo de Apocalipse não é que a gente fique dedicando tempo para falar sobre milênio, se o milênio é literal, se o milênio não é literal, ou a sequência dos fatos que vão acontecer quando Jesus voltar, por exemplo, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o grande julgamento, a entrada ao céu na terra, essas coisas. Muitas das pessoas que vão estudar em Apocalipse e vão até o final, acabam abordando esse tipo de assunto, mas não vai ser isso o nosso foco aqui. Até mesmo porque nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse aqui, João, ele dá uma mensagem muito direcionada para as igrejas da Ásia, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, João, né, ele mandou advertências a essas 7 igrejas da Ásia, que eram Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, o local dessas igrejas é na Turquia Ocidental, tá? Então, a gente tem o mar Mediterrâneo, aí tem a Turquia Ocidental, fica aqui do lado direito, a Grécia do lado esquerdo e tem o mar aqui no meio. Então, todo aquele lado da Turquia Ocidental era onde ficavam essas igrejas, como tinha um caminho por ali, e dava para chegar em todas elas, né? E foi naturalmente o caminho que foi seguido quando o evangelho foi sendo espalhado, né? Eu queria falar também um pouco sobre o contexto histórico, né, e geopolítico do momento em que a carta foi escrita. Mas antes de falar sobre isso, é importante falar sobre Mateus 24. A gente leu Mateus 24 aqui, que é o sermão escatológico, o sermão profético de Jesus, né? E a gente às vezes lê Mateus 24, a gente fica com tanto foco no que Jesus está falando em Mateus 24 que a gente acaba esquecendo do que aconteceu antes, né? No capítulo 21, Jesus ele entra no templo e é ali quando ele faz o chicote e expulsa os cambistas do templo, tá? Depois de expulsar os cambistas, ele fala algumas parábolas ali no 22, tá? E no 23 ele é conhecido pelo o capítulo dos ais. Esses ais é Jesus se virando para os fariseus e condenando uma série de práticas que eles faziam. No final do capítulo 23, Jesus faz uma profecia. E eu queria falar dessa profecia antes de entrar no contexto geopolítico, tá? Jesus, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará desolada. Tá?
Então, ele fala isso em tom de profecia. A gente sabe que, olhando o contexto histórico, o que Jesus falou sobre as coisas que viriam a acontecer em Mateus 24, todas elas aconteceram. Tá? Todas elas aconteceram. E aí, como eu falei antes, em Marcos 13 e Lucas também, a gente consegue encontrar o sermão profético e a gente vê que depois de Jesus ter falado isso, ele saiu do templo e os discípulos foram atrás dele. Falaram assim, olha Senhor, olha que lindo esse templo. Será mesmo que isso tudo que você está falando vai acontecer? Vai ser destruído mesmo? E aí depois eles se achegam e perguntam para Jesus, explica melhor como isso vai ser. Tá? Jesus falou, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? Se tudo que Jesus disse em Mateus 24 ali já aconteceu, outras coisas vão acontecer, não é o mérito disso que eu quero falar. Mas, no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos após uma rebelião dos judeus. Tá? Essa rebelião ela é documentada em livros fora da Bíblia, né? Existem registros históricos sobre isso, tá? E ocorreu durante o governo do imperador romano, que ele se chamava Vespasiano, tá? Ele foi o sucessor de Nero. O ataque foi isso 70 depois de Cristo, tá? Porque Jesus morreu, teve Atos, aí um pouco depois, né, o apóstolo Paulo preso, aquele contexto de perseguição da igreja, Nero perseguindo a igreja, e teve esse Vespasiano, é um sucessor de Nero, tá? Que os dois foram governadores em Roma, tá? E o ataque aos judeus, uma resposta à rebelião, ele foi liderado por um segundo comandante que foi chamado Tito Domiciano, tá? Domiciano, tá? E ele era filho do Vespasiano e posteriormente assumiu o lugar do pai, tá? Domiciano foi tido como um segundo Nero, pelo nível de maldade e outras coisas. E ele também usou para si um título de Deus. Então ele queria ser reconhecido pelos cidadãos romanos como Senhor, como Deus, né? E esse Domiciano, ele foi o responsável por banir João para a ilha de Patmos, tá? Então, João, que é tido aqui como o autor da epístola, tá? Não existe muita divergência em relação a isso, a autoria de João, porque ele se identifica logo no começo, ele fala que é João, e a gente tem dois gigantes do começo do século, do primeiro século e do segundo, que são Irineu de Lyon e Justino o Mártir, que eles têm documentos escritos datados do primeiro e segundo século, citando João como o autor da carta ao Apocalipse. Como o gênero literário é muito diferente, teve pessoas que levantaram e falaram que não era João, mas não vale a pena citar isso aqui, porque já é um consenso bem grande entre os cristãos de que Apocalipse foi escrito por João. E Irineu de Lyon é uma coisa legal de citar, ele foi ouvinte ou discípulo de Policarpo, que também é conhecido como sendo um discípulo de João. Então a gente tem João, Policarpo e depois Irineu de Lyon ouvindo os ensinos de Policarpo e atestando de que a carta de Apocalipse foi escrita por João. Tá? Então, quanto em relação à autoria, a gente não tem dúvida. Tá? Falando um pouco ainda sobre o gênero literário, a literatura apocalíptica, ela enfoca na revelação divina sobre o destino final da humanidade. E não é só em Apocalipse que a gente encontra ela. A gente tem esse gênero literário também em Daniel, tá? No Sermão Profético, que a gente já citou e leu aqui hoje. Tem Tessalonicenses, tem Coríntios, tem a parábola do joio e do trigo, né? É uma parábola de ensino, didática para aquela época, mas Jesus fala também sobre o juízo final, e que no final, né, espera recolher tudo, quando a gente recolher, separa o joio do trigo, e aí a gente queima o joio, né? Então, é também um estilo de usar simbolismos, né, para falar sobre o final dos tempos, tá?
E o livro, ele tem uma saudação, um corpo, e no final ele também tem uma despedida epistolar, como a gente vê nas cartas ao longo de todo o Novo Testamento. Então ele tem uma característica epistolar mesmo, como se fosse uma epístola. Tá? E a questão do livro, ele usar muitas figuras de linguagem simbólica, ela tem que chamar a atenção, porque no ditado popular, as pessoas falam, leia Apocalipse, se for forçado, leia de forma literal, se for forçado, leia de forma simbólica, né? Mas olhando logo aqui no primeiro capítulo, onde primeiro versículo, João fala o seguinte, ele usa uma palavra em grego, eu não sei falar direito, semaino, tá? Que ela é usada para indicar um modo de revelação que João está usando aqui, tá? O versículo 1 fala assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ou comunicou, em outras versões, ou no grego original semaino, ao seu servo João. Tá? Esse verbo, no contexto original, ele foi usado para indicar que João estaria usando símbolos, assim como foi quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Então, algumas Bíblias reformadas, elas usam esse primeiro versículo fazendo alusão ao texto de Daniel 2, onde Daniel fala que vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Tá? E naquele contexto, Nabucodonosor, ele tinha, qual que foi a visão? Ele teve um sonho e ele falou, olha, os sábios têm que me dizer o que eu sonhei. Né? E aí, voltando um pouco no começo, quando eu estava falando que a gente tentou adivinhar o futuro várias vezes e não deu certo, Nabucodonosor falou assim, então se vocês são os caras, vocês vão dizer o que eu sonhei. Né? E depois vão ter que me dar a interpretação também. E aí, os sábios do reino falam assim, olha, nenhum ser humano tem essa capacidade. Então a gente já aqui como bons cristãos, que a gente confia no solo da Escritura, já dá para saber que ser humano nenhum tem a capacidade para fazer isso. E Daniel fez essa interpretação, deu glória a Deus, que Deus foi quem deu a capacidade dele interpretar o sonho. O sonho era uma estátua enorme, com a cabeça de ouro, tronco de prata, os pés lá eram de ferro com barro, né? E tinha uma pedra. E Daniel fez toda uma elaboração explicativa sobre o que significava cada uma das coisas. E João, ele está valendo desse contexto de Daniel para explicar logo aqui no primeiro versículo que ele vai fazer coisas parecidas. Né? E como eu falei antes, a intenção é o quê? É pegar aquelas pessoas que eles vão levar aquele rolo, João escreveu os rolos foram copiados, enviados às outras igrejas, e alguém vai abrir aquele rolo e vai ler. E muitas vezes na igreja a gente precisa chamar a atenção, né, de pessoas que estão desapercebidas, usar algum tipo de método didático, pedagógico para ajudar as pessoas a entender. E no contexto daquela época, por tudo que estava sendo passado, eu acredito que isso chamou a atenção dos irmãos, edificou as pessoas que estavam lendo, né, e passando a mensagem, e João se valeu das figuras de linguagem para trazer entendimento sobre o que ele estava falando. Tá? Então, voltando aqui um pouco para o texto, como eu já disse ali, Apocalipse, revelação, a primeira palavra do primeiro versículo, ela significa apocalipsis no grego, né, que é tirar o véu. Então, é a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, pelo seu anjo, os enviou e as notificou a João, seu servo. E aqui ele já direciona a natureza do livro, e esse prólogo ele dá ênfase na autoridade divina da mensagem.
A gente vê em todas as epístolas o próprio apóstolo escrevendo. Para a gente isso é mensagem de Deus, é palavra de Deus, mas aqui, diferente de outras epístolas, ele puxa muito forte a autoridade divina logo no começo, porque quem está dando a revelação é Deus para Jesus Cristo, e Jesus Cristo está mandando um anjo revelar a João essas coisas, né? Versículo 2: o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E João, ele escreveu 4 evangelhos, né? Os evangelhos para as pessoas crerem em Jesus. Ele também tem as cartas, né? Como um meio de encorajamento durante o caminho das igrejas, né? Nossa peregrinação aqui. E Apocalipse, ele é um alerta aos crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo, onde haverá uma separação entre ovelhas e bodes. O versículo 3, bem-aventurado aquele que lê. Como eu falei, era um rolo, eles iam nas igrejas, abriam aquele rolo e alguém lia o rolo, né? Então, aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Mostra muito como era o relacionamento das igrejas ali e como elas operavam em relação às cartas, às epístolas que chegavam e a mensagem como ela era passada, né? E aqui eu quero dar uma ênfase para a palavra guardam, né? Guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que significa que a carta tem um objetivo, significa que a carta não tem um objetivo de entreter, né, ou de colocar medo nas pessoas, mas sim de fortalecer o coração dos crentes que estavam ouvindo essa mensagem. Tá? E agora, a gente indo para o final, já deu para entender, eu acredito, que Apocalipse ele não tem a intenção de adivinhar o dia da volta de Jesus. Não é um livro que a gente vai ficar olhando ali todas aquelas imagens e simbolismos, 1000 anos ou 144.000, né? Todas as numerologias, tem 7 para tudo quanto é lado, né? Não é um livro para a gente ficar fazendo essas numerologias cabalísticas, né? Para acertar o dia do fim. Tá? Diferente do que muitos pensam, o Apocalipse é um livro prático e contém muitas exortações à igreja, alertando para que vivam em santidade. Tá? O contexto das igrejas naquela época não era muito diferente. Os problemas da igreja, eles não evoluíram muito. Muitas coisas do que atentavam a igreja naquela época são coisas que também atrapalham as igrejas nos dias de hoje. E o livro ele nunca deixou de ser atual. Tá? Ele contém exortações à fé, paciência, obediência, oração e vigilância. Tá? E na série, a gente vai ter a oportunidade de seguir essas orientações do próprio Deus, do próprio Jesus, para as igrejas do primeiro século. Olha que privilégio, né? O próprio Jesus deixando um livro que encerra um cânon das Escrituras, né? Começado lá em Gênesis. E aí, quando tudo foi consumado, quando Jesus foi entronizado, subiu vitorioso aos céus, ele deixou a igreja, né? Nós fazemos parte desse reino de Jesus, que Jesus estabeleceu. Ele falou, o reino está próximo, o tempo está cumprido, arrependam-se e creiam no Evangelho. A igreja é resultado disso, né? E essas orientações que Jesus deixou para as primeiras igrejas, elas devem aquecer os nossos corações, porque são as palavras do próprio Deus, né? Sabendo que o mundo ia nos perseguir, o mundo ia nos odiar, e que a gente deveríamos permanecer unidos, né? Para poder suportar o dia mau. E falando ali das características da igreja, né? Das igrejas daquele século, quais eram os problemas que estavam acontecendo naquelas 7 igrejas, não é difícil de ver que hoje a gente tem igreja com falta de amor, que era o caso de Éfeso. A gente tem igrejas sendo perseguidas, como era o caso de Esmina.
temos complacência com o pecado, como era o caso de Pérgamo, corrupção em Tiatira, igrejas mortas. Um exemplo muito legal que eu li num livro, que é a questão de igrejas que estão mortas já há tempos e só parecem que estão vivas. É o exemplo de uma estrela. A luz de uma estrela, ela leva anos para chegar aqui. Mas às vezes a luz de uma igreja ela pode estar brilhando e aquela estrela já foi morta há muito tempo atrás. E aquela luz, ela vem chegando, dando a impressão de que aquilo é uma coisa luminosa, que tem uma graça, mas no fim ela já está morta. Como era o caso de Sardes. Também temos igrejas fiéis, tá? Como é o caso da igreja de Filadélfia. Eu costumo dizer que toda generalização ela peca em algum sentido, né? Então tem muitas pessoas preconceituosas que falam que as igrejas são todas iguais, mas como eu disse, toda generalização ela peca em algum sentido. A gente sabe que existem igrejas aqui no mundo ainda que elas são fiéis, pregam a palavra, pregam o arrependimento, o evangelho. De 7 a gente tinha uma aqui, e a igreja morna, que é a igreja de Laodiceia. Tá? E a gente está muito acostumado a ler os evangelhos e ver Jesus numa posição de servo, né? Ele em João 13 tirou a própria vestimenta, lavou os pés dos discípulos, e o objetivo principal de Jesus quando ele estava aqui era revelar o Pai. Ele não buscou nenhuma glória para ele, né? Mas em Apocalipse o Pai revela o Filho. E como Cristo é revelado em Apocalipse? Como servo, lavando os pés dos discípulos, como uma ovelha muda que vai para o matadouro, como aquele que tem as mãos e os pés pregados em uma cruz? Não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Os seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Os seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. A boca dele não está seca, mas tem uma espada afiada de 2 gumes para julgar as nações. O seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Jesus é o rei e nós somos os seus súditos. Jesus é o noivo e segura a igreja pelas suas mãos. Vamos, irmãos, encerrar fazendo a leitura aqui de Apocalipse 22, de 12 a 17, por favor. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama a prática de mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Amém. Santíssimo Deus, Tu és todo-poderoso, Tu és magnífico, Senhor, e reinas em glória, Pai. Cremos, Senhor, nas Tuas Escrituras, no Teu poder supremo, Pai, e que todas as coisas não escapam, Senhor, do controle dos Teus olhos, Pai. Te pedimos que nessa série, Senhor, em que veremos a Tua mensagem a essas igrejas, Pai, que a gente tenha, Senhor, a consciência, o entendimento de que essa mensagem também é para nós, Pai, de que a gente esteja preparado, Senhor, que a gente venha a Ti, Senhor, como esse Teu chamado, Pai,
e que os nossos corações sejam aquecidos, Pai, e que estejamos preparados, acima de tudo, Senhor, para o dia da Tua vinda. Tu és bendito, Rei glorioso, Pai, e queremos Te adorar para sempre. No Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém.